Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo em um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Diz assim: A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Nós lemos aqui até o versículo 13 e nós gostaríamos de, baseado, né, tendo como base esse texto, pensar um pouco sobre algo muito importante na vida que nós estamos sempre pensando que é fácil viver uma vida de filho de Deus. Uma vida de filho de Deus, e todos dizem, ele é filho de Deus, afinal ele é filho de Deus também, né? Mas para se tornar filho de Deus é necessário, né? É necessário que haja algo de extraordinário acontecendo com a gente. Algo de extraordinário tem que acontecer com a gente. E o que seria tão extraordinário assim para que eu possa ser verdadeiramente um filho de Deus? Por exemplo, muitos gostam da oração Pai Nosso que estás nos céus. Mas será que Deus é seu Pai? Então, se você faz essa oração, Pai Nosso, não tendo certeza se Deus é seu pai ou não, por causa do comportamento, por causa da vida podre que você vive, a vida torpe que você vive, a vida de torpeza que você vive, como que pode você dizer que é filho de um Deus que é santo, que é puro? Como que pode essa situação coexistir com a outra? Não tem como, né? Não tem como. Então, há necessidade de uma limpeza. Há uma necessidade de você se tornar puro diante de Deus. E para acontecer isso, para acontecer essa limpeza, você tem que acreditar em João 1,7, que ali está registrado algumas palavras que são necessárias, que se faz necessário para que você possa alcançar realmente a pureza. Não é sentando num pico de um monte, em lótus, e ficar ali a meditar, pensando que vai alcançar uma dimensão daquela espiritual, né? Não é nada disso. Em João 1,7 está ali o seguinte: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a limpeza está no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que me dá condições de ter uma limpeza. E assim eu me tornar uma pessoa limpa, né? Inclusive alguns dizem, está limpo. Faz tempo que ele não usa o bagulho. Está limpo. Mas a limpeza verdadeira é aquela que vem de Deus. E através do sangue de seu Filho derramado na cruz, o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então,
voltando a nossa atenção para o texto, diz assim o primeiro versículo 10, do capítulo 1 do Evangelho de João. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a reconheceu, o mundo não a conheceu. O mundo não quis aceitar a ideia de que alguém de Nazaré seria o Messias, seria o prometido, seria o Salvador, não só da pátria, mas de toda aquela comunidade que estava ali a observar o andamento, né, a situação, os acontecimentos, né, em relação àquela pessoa. E essa pessoa é, com certeza, Jesus, o Messias, que os judeus até hoje não aceitam, mas tem alguns que aceitaram, tem alguns que se dobraram diante dele, tem alguns que já reconheceram. Tem alguns que não estão como Elias, pensando que só ele que entende, só ele que tem entendimento. E aí quando ele ficava com esse pensamento, pensando que só ele é o bambambam, que não aconteceu nada com ele, que ele escapou por um triz, e aí Deus diz, não, não é só você. Existem 7.000 que não se dobraram seus joelhos a Baal, não se dobraram diante de Baal. E aí, o que nós queremos dizer é que em Israel ainda existe um remanescente que crê em Jesus como Messias. Existem missões fazendo a obra, né, evangelizando os judeus, e muitos têm crido em Jesus, né? Então, Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo daquele local, aquela localidade, aquele país, né? E aí o versículo 11 diz assim, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Seu povo não o recebeu. Porque eles tinham muita coisa a dizer contra a ideia de aceitar esse de Nazaré, ao ponto de até questionarem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas eles então não o receberam. Com esse comportamento eles não o receberam. E aí o versículo 12 diz assim, porém alguns creram nele e o receberam, que é aquele remanescente que eu estava comentando, né? Ainda hoje tem aqueles que estão se despertando, né, para aceitar Jesus como o verdadeiro Messias. Porém, alguns creram nele e o receberam. E se alguns, nós podemos enquadrar dentro desse alguns, né? Nós, os gentios. Né? E a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só. Deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aí que está o X da questão, né? Há uma maneira especial de Deus operar a ideia de filhos dele. Né? Para ser filho de Deus, ele tem que tratar, ele tem que fazer, gestar, gerar esse filho. E isso se dá num sentido espiritual. Se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Então, pelos meios naturais, não tem como. É muito fácil eu dizer, humanamente falando, ele é um filho de Deus. Mas ele teve uma experiência com Deus. Jesus disse em João 3, necessário vos é nascer de novo. Isto é, para você se tornar um filho de Deus, você precisa nascer de novo. E esse nascimento se dá no sentido espiritual. Olha só o que diz aqui esse versículo 13. Se deu o direito de se tornarem
eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, Deus fez com que houvesse um grupo que estava realmente inclinando para ele. Deus fez com que eles se tornassem, eles fossem transformados em verdadeiros filhos dele. E Paulo, pensando nessas verdades, Paulo falou: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para eu nascer de novo, eu tenho que estar em Cristo, ou melhor, para eu me tornar filho de Deus, para eu ser um filho de Deus, eu tenho que estar em Jesus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu pergunto: você é realmente o filho de Deus? Se você ainda não é, eu conclamo a tomar uma decisão. E essa decisão, ela exige renúncia. Você tem que se arrepender de seus pecados e se entregar a Jesus. Em Atos 3,19, Pedro diz, o apóstolo Pedro diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então eu convido você a tomar uma atitude assim, e que você possa ter força de Deus, você possa ter o entendimento de Deus para poder tomar esta atitude em nome de Jesus. Amém.